eu dividi esse tema que determine áreas de inundação e nunca mais fique sem trabalho em 3 etapas, tá? Quais são essas etapas? A primeira, o que são essas áreas de inundação? Né? Será que nós temos consciência, né, do que são realmente áreas de inundação? Tá? Você sabe a diferença de uma área de inundação para uma área de alagamento? Né? Será que a gente tem tão claro isso na nossa cabeça? Então, obviamente, para a gente começar com o pé direito, nós precisamos estar falando a mesma língua, tá? Porque senão a gente vai chegar no final dessa aula, eu falando uma coisa, eu falando A, vocês entendendo B, e aí não rola, né? Então, a gente tem que fazer esse alinhamento inicial nessa aula, ok? Segundo ponto, pessoal, por que determinar essas áreas susceptíveis a inundações? Por que é importante você aí, engenheiro, arquiteto ou ainda estudante, determinar essas áreas, né? Fazer os estudos dessas áreas, né? Enxergar quais são as áreas que são classificadas como áreas de inundação. Então, esses são pontos aí fundamentais para a gente alicerçar toda a nossa terceira etapa que a gente vai ver aqui, que é uma etapa mais prática de como determinar áreas de inundação, tá? Então, só faz sentido você determinar áreas de inundação depois que você sabe o que são essas áreas e depois que você sabe por que é importante você gastar um tempo aí da sua rotina, do seu dia, da sua vida, para aprender aqui o roteiro que você vai ter que seguir para determinar essas áreas, ok? Então, vamos iniciar aqui com a primeira etapa, pessoal. E olha só, nessa primeira etapa, eu tenho o seguinte: o que são áreas de inundação? Então, olha só, coloquei uma definição simples aqui para a gente entender o seguinte. Áreas de inundação são áreas que podem ser preenchidas pelo escoamento de um curso d'água N vezes ao longo do tempo. Essa figura ela é muito boa, ela tem rodado muito aí na internet, já utilizei ela várias vezes também, para termos didáticos, né, de explicar esse cenário. Então, olha só, a imagem de cima, nós temos ali uma seção transversal de um curso d'água, onde nós temos um nível mínimo no verão, nível menor, né, um leito menor, né, com a primeira linha tracejada que nós temos aqui, e depois o leito maior de inundação, planície de inundação. Então, perceba o seguinte, essas árvores aqui, ó, da margem esquerda e da margem direita, na maior parte do tempo, elas vão ficar numa área seca. Ou seja, se eu tenho o nível mínimo do curso d'água ou o leito menor do curso d'água, essas áreas estão salvas, aí vamos colocar assim, estão numa região seca, ok? Porém, entretanto, nós temos uma possibilidade desse nível d'água chegar no leito maior de inundação. E quando isso acontecer, a nossa área de inundação vai se estender até chegar nos limites dessa segunda linha tracejada preta, ou seja, essas árvores já estarão numa área inundada, ok? Então, pessoal, olha só, por que eu falei que existe uma possibilidade? Porque aqui nós temos um estudo que leva em consideração o risco disso acontecer, realmente a probabilidade disso acontecer. Então, quando nós falamos de estudos hidrológicos, nós vamos atrelar esses estudos sempre a um TR, sempre a um tempo de recorrência, tá? E quando eu tenho um tempo de recorrência de 100 anos, por exemplo, eu estou assumindo o risco de acontecer essa cheia, né, no meu primeiro ano já, é um risco de 1%, uma probabilidade, né, melhor dizendo, de 1% disso acontecer no meu primeiro ano, tá? Então, obviamente, eu tenho 99% de probabilidade de não acontecer? Sim, né, mas não é zero, né, a chance, a probabilidade de acontecer. Então, existe uma possibilidade remota ali no primeiro ano de acontecer uma cheia que ultrapasse o leito menor e chegue ali no leito maior de inundação. Então, nesse cenário, nós temos uma área de inundação com uma probabilidade menor de ocorrência, ok? Nessa segunda linha tracejada preta e com uma probabilidade maior de ocorrência na primeira linha tracejada preta, tá? Na imagem de baixo, nós temos o mesmo cenário, porém, com uma urbanização já desenvolvida. O que isso vai afetar efetivamente? Primeiro, nós teremos ali uma mudança na nossa área de cobertura da bacia, ou seja, as áreas verdes, as áreas propensas à infiltração estão dando lugar a áreas cinzas,
a área onde a chuva cai e já escoa, onde eu não tenho tanta infiltração. Então, com isso, a tendência é que o meu nível d'água aqui, para um TR de 100 anos, fique ainda maior. A minha área de inundação fique ainda maior. Por quê? Porque a minha contribuição do escoamento superficial direto aumentou devido a essa dinâmica que eu tenho agora na minha bacia com áreas mais impermeáveis, ok? Segundo ponto, pessoal, diferença entre alagamento versus inundação. Olha só, essa imagem é da Defesa Civil, também muito interessante, porque aqui nós temos o seguinte cenário. Aqui no curso d'água tem uma situação normal, onde a lâmina d'água está dentro do curso d'água, tudo dentro da normalidade. Depois eu tenho uma enchente, né, onde eu já começo a ter aqui um nível d'água mais elevado, e uma inundação, onde há todo esse transbordamento da calha e atinge as minhas áreas adjacentes, ou seja, se eu tiver casa ali, atingiu a casa, se eu tiver prédio ali, atingiu o prédio, se eu tiver um campo, atingiu o campo, ok? Então aqui nós estamos falando de áreas de inundação, áreas inundáveis, ok? O transbordamento desse curso d'água, tá? Bom, agora, na mesma imagem, nós temos aqui um alagamento. Olha só como é diferente, né? Por quê? O alagamento vai ser esse acúmulo de água, né, que foi, basicamente veio ali da precipitação, nas ruas, no perímetro urbano. Ou seja, muitas vezes por problema de drenagem. Quais problemas, professor? Ou insuficiência de drenagem, ou seja, pouca drenagem, não sendo capaz dessa forma de dar vazão a esse escoamento, para que ele chegue no ponto baixo da bacia, que são os nossos córregos, e começa a se acumular essa água de forma dispersa nos nossos bairros. Tá? Mas aqui nós não temos ainda uma influência direta de um transbordamento de calha, de um rio. Não, aqui é basicamente um acúmulo de água mesmo. Tá? Essa possibilidade de veicular essa vazão, tem um problema. Se eu não tenho drenagem, bom, também tenho problema, tá? E uma terceira questão é a falta de manutenção. Então, se eu tenho uma boca coletora, né, a cada 5 metros na extensão da minha rua, nossa, quanta boca coletora, mas todas as minhas bocas coletoras estão entupidas, de que serve esse dispositivo? De que servem as minhas bocas coletoras? Tá? Então, a falta de manutenção também é uma das grandes geradoras aí de problema, como o caso do alagamento. Tá? Então, essa imagem fica bem clara para nós a diferença da inundação, que é oriunda aí do transbordamento da calha de um curso d'água, para um alagamento, né? Onde nós temos ali um acúmulo de água pontual, muitas vezes, e de forma dispersa na cidade ou nos bairros, ok? Um terceiro ponto, né, pessoal? Um fluxograma que mostra aqui esses efeitos da urbanização. Então, do lado direito aqui do fluxograma, eu tenho o seguinte: uso e ocupação do solo alterado, ou seja, se eu tenho aquele meu cenário lá inicial, verdinho, e eu troquei por um cenário cinza, eu tenho uso e ocupação do solo alterado. Com isso, eu aumentei a minha área de impermeável da minha bacia. Com a área impermeável maior, né, tomando conta da minha bacia, eu tenho um escoamento superficial direto também maior. Se eu tenho um escoamento superficial direto também maior, eu tenho uma vazão de pico maior. E se eu tenho uma vazão de pico maior, a tendência é que eu tenho mais problemas de inundações, ok? Então, aqui é um cenário bastante conhecido por nós. Outro cenário é o seguinte: uso e ocupação do solo alterado também pode gerar drenagem modificada, ou seja, um curso d'água que era bastante sinuoso, que levava um tempo para a água chegar do ponto A até o ponto B. Depois que é feita ali uma certa retificação, nós temos esse tempo, né, reduzido, e com o tempo reduzido eu tenho uma vazão de pico mais aguda. Isso também pode gerar aqui problemas de inundação, tá? Posso ter problemas também de microclima, né, numa pequena região, mudar ali o microclima da região, favorecer mais chuvas, e com mais chuvas eu tenho mais escoamento superficial direto, com isso eu tenho um aumento da vazão de pico, e com isso eu tenho problemas de inundação. Então, olha só, aqui nós temos vários cenários iniciais para que a gente possa entender o que é uma área de inundação, a diferença de uma área de inundação para alagamentos e quais são os efeitos cascata que nós podemos ter que vão impactar diretamente nas nossas áreas de inundação. Perfeito. Então, aqui nós vimos efetivamente o que são essas áreas e os detalhes que nós temos nessa etapa inicial.